Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus. Olá a todos, sejam bem-vindos a esta emissão do programa Conexão da Fé, o programa que procura conectar-nos com Deus através daquilo que nos é dito claramente na Palavra de Deus, a Bíblia. É tão bom poder contar com a sua companhia desse lado e espero que possa assistir a toda esta emissão. Vamos ter hoje um tema muito importante. O tema é o Espírito Santo. E na verdade, o Espírito Santo é uma oferta de Deus para todo aquele que recebe Jesus Cristo como seu Salvador. O tema do Espírito Santo é um tema que gera bastante discussão, é um tema que gera alguma controvérsia e nós não queremos contribuir para a discussão nem para a controvérsia. Queremos saber a verdade. E a verdade encontra-se na Palavra de Deus. O Espírito Santo é uma oferta de Deus. Queria que víssemos então na Palavra de Deus este versículo. Está no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38. A Palavra de Deus diz neste versículo: "E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." A palavra dom significa dádiva, oferta, presente. E então é uma palavra antiga, um português mais antigo, mas uma palavra forte. A Bíblia garante-nos então que todos aqueles que se arrependem colocando fé em Jesus recebem a prenda, a oferta do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Para que não tenhamos qualquer dúvida, o Espírito Santo é uma pessoa divina. Deus existe em três pessoas iguais e distintas. Deus existe em três pessoas, mas continua a ser apenas um só Deus. Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, então, é a presença do próprio Deus em todo aquele que se arrepende colocando fé em Jesus Cristo. É importante vermos então três coisas sobre este versículo para entendermos bem o que a Palavra de Deus nos está aqui a dizer. A primeira coisa é que devemos então saber que o passo para vir a receber esta prenda do Espírito Santo, esta oferta, este dom, é um passo claro. A Bíblia diz claramente: "E disse-lhes Pedro, arrependei-vos." O apóstolo Pedro está a pregar uma mensagem poderosa no dia de Pentecostes. Pedro é uma personagem importantíssima das Escrituras e é uma personagem muito rica. Pedro é um fiel servo do Senhor e Pedro era uma pessoa impulsiva. Pedro era um dos apóstolos que fazia parte do núcleo fundador dos seguidores de Jesus. Quando Jesus subiu ao monte da Transfiguração, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João. Pedro lá estava. Pedro, chegando-se um momento em que Jesus estava a anunciar uma vez mais aquilo que se aproximava, que era a sua traição, a sua morte pelos pecados do mundo. Pedro disse: "Senhor, ainda que seja preciso morrer, eu nunca te abandonarei." Pedro nem sabia bem o que estava a dizer. Jesus disse-lhe: "Pedro, ainda antes que o galo cante, tu já me terás negado 3 vezes."
E a verdade é que vieram para prender Jesus e a Bíblia diz, todos o deixaram. Até Pedro, que disse, eu nunca te abandonarei, morrerei por ti se for preciso. Todos o deixaram, disse a Bíblia. Pedro faz parte daqueles que fugiram de Jesus, deixaram-no. Pedro está com os outros discípulos após a ressurreição de Jesus. Pedro está com os outros discípulos e quando os judeus ameaçam com perseguição, os discípulos então encontram-se reunidos com medo dos judeus. Aí, nesse momento em que eles estão em oração, a promessa de Deus acontece na vida deles. Eles recebem então, pela primeira vez, nunca tinha acontecido, eles recebem a habitação do Espírito Santo. Ficaram cheios do Espírito Santo. E aquele Pedro que tinha rejeitado a Jesus, aquele Pedro que estava ali reunido com os outros discípulos, com medo dos judeus, levanta-se e prega uma mensagem poderosa, apelando ao arrependimento de uma multidão inteira de judeus. Este mesmo Pedro, transformado pelo poder do Espírito Santo, olhando a multidão no rosto, disse, esse mesmo Cristo a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Este é o poder, então, da presença do Espírito Santo em cada crente. Pedro, nesta mesma mensagem, dá-nos estas palavras, arrependei-vos. Este é o passo para vir a receber o dom do Espírito Santo, a companhia de Deus na vida, o poder de Deus para a vida que vale a pena viver. O passo que é dado, então, é o arrependimento. O arrependimento, muitas vezes mal entendido, o arrependimento não é mais do que a mudança de pensamento acerca do pecado. Pelo arrependimento, a pessoa ganha consciência da verdade acerca de si mesma, a pessoa ganha consciência acerca da verdade, acerca de Deus e da santidade de Deus. Pelo arrependimento, a pessoa pela primeira vez consegue então admitir que está errada e que Deus está certo. O arrependimento é este passo fundamental para haver salvação na vida da pessoa. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados. Para receber o perdão dos pecados é necessário então o arrependimento, colocando a fé na pessoa de Jesus Cristo. Muitos entendem mal a questão do arrependimento. Eu tenho falado com muitas pessoas ao longo dos anos que me dizem arrependimento? Eu arrependo-me todos os dias. O arrependimento que traz a salvação é aquele arrependimento que de uma vez por todas coloca aquela pessoa nas mãos da proteção, da misericórdia, da graça de Deus. A pessoa que se arrepende verdadeiramente já não volta para o caminho onde estava. A palavra de Deus diz que aqueles que são de Cristo estão nas suas mãos e ninguém os pode arrancar das suas mãos. Jesus disse a Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Este novo nascimento então é trazido pelo arrependimento. Eu lembro-me quando eu cheguei à conclusão de que eu era pecador, que o meu pecado me tornava culpado diante de Deus. Eu cheguei à conclusão que o meu pecado fazia-me inaceitável na presença de Deus. Porque Deus é tão santo que Deus não podia sequer olhar para mim. Esta é a verdade acerca do nosso pecado. Esta é a verdade acerca à qual todos nós devemos chegar para nos arrependermos.
O nosso pecado não só nos afasta de Deus, como nós somos incapazes de corrigir, apagar o nosso próprio pecado. É como pegar num pano sujo para limpar uma superfície suja. Todos sabemos que isso não resulta. Muitos querem, eles próprios pecadores, apagarem o seu próprio pecado. Muitos pensam que podem oferecer a Deus ofertas de boas obras. E que Deus, apesar de eles serem imperfeitos e apesar de todo o seu pecado, por eles terem aquela boa obra para apresentar, que Deus então não os lançará fora. Meus amigos, minhas amigas, qual de nós aceitaria um alimento que nos fosse oferecido se a mão da pessoa que nos o oferecesse estivesse completamente suja? Por muito bom que fosse aquele alimento, imaginem uma bela fatia de bolo de chocolate. Quem não gosta? Mas eu trabalhei no campo o dia todo, tenho as minhas mãos suadas e sujas do campo e agarro na fatia de bolo de chocolate com a mão e ofereço aquela fatia de bolo de chocolate. Por muito bom que seja aquele bolo, eu não posso aceitá-lo se estiver a sair de uma mão assim. Muitos querem oferecer ofertas, dons, querem oferecer boas obras a Deus com as mãos sujas pelo pecado. Meus amigos, minhas amigas, então, para haver arrependimento verdadeiro, é preciso aceitar que se é pecador, é preciso aceitar que não conseguimos lavar o nosso próprio pecado e é preciso aceitar que precisamos então de um Salvador. E é preciso admitir que só Jesus é esse Salvador. Eu lembro-me quando eu recebi a salvação, recebi Jesus para ser o meu único Salvador pessoal. Eu lembro-me desse dia, esse dia que Deus estava-me a chamar para que eu tomasse essa decisão. Que dia maravilhoso! Arrependam-se, diz-nos a palavra de Deus, para receber o dom do Espírito Santo e dessa forma serem aceitos diante do trono da graça de Deus. É preciso então esta mudança de pensamento em relação ao pecado e à santidade de Deus. Meu amigo, minha amiga, você já deu esse passo do arrependimento? Ninguém pode ter esperança de ver a Deus, nem esperança de ter o Espírito Santo, se não der o passo do arrependimento. Eu queria chamar a atenção, em segundo lugar, para o facto que o testemunho do Espírito Santo é um testemunho consequente. Depois do arrependimento, diz, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. O verdadeiro arrependimento é um arrependimento que produz obras de justiça. O verdadeiro arrependimento produz obras que Deus aceita. Pelo arrependimento e fé em Jesus Cristo, a pessoa torna-se filho de Deus, é adotado na família de Deus, torna-se co-herdeiro com Cristo. Tudo promessas maravilhosas. E depois de salvo, a pessoa então ganha uma nova vida com vontade de agradar ao seu Pai Celestial. E uma das formas de agradar ao Pai Celestial é em obediência à sua vontade. Costuma-se dizer que o batismo é o primeiro passo de obediência. Não podemos confundir este versículo. Este versículo diz, arrependei-vos, e depois, entre vírgulas, e cada um de vós seja batizado, e depois diz, para perdão dos pecados. O que está entre as vírgulas não é a cláusula principal. A cláusula acessória pode ser retirada e, na verdade, o que o versículo está a dizer diz, arrependei-vos para perdão dos pecados. O batismo não serve para perdoar os pecados, o batismo não lava os pecados, o batismo não leva ninguém para o céu. O batismo é uma obra de justiça, um passo de obediência. E é consequente que todo aquele que toma a decisão simples de se arrepender e receber Jesus Cristo como Salvador,
A consequência natural é que esse novo convertido seja imerso para dar testemunho da salvação que recebeu. O batismo, então, é um bonito passo de testemunho. Eu posso dar 2 exemplos para provar que o batismo não lava os pecados nem leva ninguém para o céu. O batismo não serve para lavar os pecados porque, como nós todos sabemos, Jesus Cristo foi batizado. Jesus Cristo foi batizado. Será que Jesus tinha pecados para lavar? A verdade é que Jesus foi batizado como filho obediente do Pai. Jesus disse a João Batista teve alguma dificuldade em aceitar que Jesus fosse batizado. Jesus disse a João Batista: convém cumprir toda a justiça de Deus. De facto, o batismo não serve para lavar os pecados. O batismo não leva ninguém para o céu. Encontramos no livro de Lucas a história, junto à história da crucificação do Salvador, encontramos a história comovente do malfeitor, o ladrão que foi crucificado na cruz ao lado de Jesus. Jesus foi crucificado com um ladrão de cada lado e, na verdade, numa fase inicial da crucificação, ambos estes malfeitores ridicularizavam Jesus. Estavam a blasfemar de Jesus. Mas houve um momento em que um dos malfeitores teve então um momento de arrependimento. Ele deu um passo de arrependimento. Ele disse ao outro: o que estás aí a dizer? Não vês que estás na mesma condenação do que este homem justo? Ele depois volta-se para Cristo e diz: Senhor, e aqui está o facto de que prova que ele já tinha colocado a sua fé em Jesus, como eu e você, meus amigos, todos precisamos fazer. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquele homem era recém-convertido. Ainda não entendia, talvez, muito bem o porquê do Salvador do mundo ter que estar ali a sofrer. Ele sabia que Jesus era o Rei de todas as coisas e era o Rei de Israel. Ele faz esta oração simples: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus responde-lhe, e estas palavras são importantes. Jesus diz-lhe: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem então foi para o céu na mesma hora em que morreu naquele dia. Aquele homem foi para o céu sem nunca ter sido batizado, sem nunca ter tomado a ceia do Senhor. Aquele homem foi para o céu sem nunca ter sido membro de uma igreja, sem quaisquer obras que o pudessem levar para o céu. Aquele homem foi para o céu pela sua fé em Jesus Cristo, tendo recebido a salvação como dom maravilhoso de Deus. Meus amigos, de facto, o batismo não é para salvação, mas é um passo de justiça, um passo de obediência. Aprendemos na Bíblia que as boas obras foram criadas para que andássemos nelas. O passo simples do arrependimento, a este passo simples segue-se o passo consequente da obediência a Deus. O seu arrependimento, você que diz que já se arrependeu, que já recebeu Jesus como Salvador, o seu arrependimento manifesta-se em obras de justiça, em obras de obediência a Deus? A sua vida mostra que você já mudou de ideias quanto ao seu pecado e quanto à santidade de Deus? Para ser salvo não basta dizer eu sou salvo. Para se arrepender não basta sentir-se mal acerca do seu pecado. É preciso haver toda esta mudança de pensamento e ter a sua fé colocada só no Senhor Jesus Cristo. Houve alguém que disse: se
você fosse levado a tribunal, acusado de ser cristão, será que iam conseguir encontrar provas suficientes para o condenarem? O nosso arrependimento, a nossa fé em Jesus manifesta-se naturalmente, é um passo consequente, manifesta-se naturalmente em obras de justiça. Em terceiro lugar, vemos que este dom é uma realidade constante. O versículo 38 diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma oferta gratuita de Deus. O Espírito Santo não é dado apenas a alguns que merecem. Há doutrinas hoje em dia que ensinam que a pessoa é salva num momento e que noutro momento posterior a pessoa recebe o Espírito Santo. Então divide, chama-lhe uma segunda bênção. Meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus é clara e não mente. Aquele que se arrepende recebe o perdão dos pecados e recebe o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma realidade na vida de cada crente, é uma oferta gratuita de Deus e não depende da capacidade humana. Aqueles que ensinam que o Espírito Santo é uma segunda bênção posterior à bênção da salvação, dizem que o Espírito Santo tem que ser recebido depois de o crente orar de uma determinada forma. O Espírito Santo precisa de ser recebido, dizem eles, havendo uma submissão de uma determinada forma, havendo uma busca intensa. Estabelecem uma série de condições e estabelecem uma série de condições que se baseiam na capacidade humana. Ora, a palavra de Deus diz aqui nesta página em que estamos hoje, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é um dom de Deus. É uma oferta. Dom significa uma oferta gratuita. Eu não sei quanto a você, mas se alguém, se eu quisesse oferecer uma oferta a uma pessoa, imaginem que é uma pessoa de quem eu gosto e eu preparo uma oferta com cuidado, com carinho, gasto um valor considerável do meu dinheiro para preparar aquela oferta. Faço então o meu gesto de carinho para com aquela pessoa, oferecendo-lhe aquele presente, e a pessoa diz: muito obrigado, é muito atencioso da sua parte, isto é mesmo aquilo que eu queria, isto é mesmo aquilo que eu precisava, e eu agora vou pagar-lhe o valor desta prenda. Se isso acontecesse comigo, eu ficaria ofendido. Mas isto é precisamente o que muitos estão a querer fazer com Deus. Deus diz-lhes: se vocês se arrependerem, os vossos pecados serão perdoados e vocês receberão o Espírito Santo. É um dom meu, é uma oferta gratuita minha. E muitos dizem: Senhor, eu vou trabalhar duro para manter esta tua oferta. Como se Deus fosse um Deus mesquinho que nos desse uma oferta com a mão direita para nos tirar com a mão esquerda. Meus amigos, minhas amigas, Deus, quando dá um dom, dá de forma eterna, de forma permanente. O dom do Espírito Santo, não só a Bíblia chama de dom, de prenda gratuita, mas o dom do Espírito Santo é chamado o selo da nossa salvação. Aquele que é salvo tem já o Espírito Santo de Deus. Que selo! Qual é a qualidade de um selo em que eu aplico a um documento para comprovar a veracidade daquele documento e depois eu posso tirar e voltar a colocar
quando eu quiser. A Bíblia diz: o Espírito Santo então é o selo da salvação. Quem tem o Espírito é de Cristo. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Cristo. É a prova de que alguém já foi salvo, já nasceu de novo. De facto, a salvação que recebemos através do arrependimento e da fé é um dom de Deus e é um dom eterno. Vem para ficar. Não podemos fazer nada para ganhar a salvação. E não podemos fazer nada para manter a salvação. A salvação é um dom da graça de Deus. Você, meu amigo, minha amiga, você já tem o Espírito Santo? Pode parecer-lhe estranha esta pergunta, mas eu posso fazer a pergunta de outra forma ainda, sem qualquer contradição. Em vez de perguntar se você já tem o Espírito Santo, eu posso perguntar-lhe: você já é salvo? Uma e outra coisa querem dizer o mesmo. Aquele que é salvo já tem o Espírito Santo de Deus. Se você já se arrependeu e já colocou a sua fé em Jesus Cristo, eu digo graças a Deus. Estou feliz por si. Não há nada melhor do que ter a certeza de quem somos, onde estamos, para onde vamos. É maravilhoso. Se você ainda não tem Cristo, não hesite. O seu pecado afasta-o de Deus, você é incapaz de apagar, lavar o seu próprio pecado. Deus providenciou salvação para si através de Jesus Cristo. Confesse o seu pecado a Deus e receba Jesus Cristo como seu Salvador pessoal hoje mesmo. Ao mesmo tempo que você fizer essa oração, se o fizer de forma sincera, ao mesmo tempo que você recebe o perdão dos pecados, você recebe o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz com que você nunca mais esteja só. Faz com que você tenha poder para servir a Deus. O Espírito Santo de Deus irá então garantir a sua salvação. Meu amigo, minha amiga, seja qual for então o momento em que está na sua caminhada com Deus, talvez você esteja apenas a começar o seu estudo da palavra, quaisquer questões que tenha, não hesite, contacte-nos. Se você é crente em Jesus, já colocou a sua fé nele, mas procure uma boa igreja na qual possa aprender mais da palavra de Deus, uma igreja fiel que ensina a Bíblia e que mostre o caminho da salvação. Então, contacte-nos, temos muito gosto em ajudá-lo e em mostrar-lhe onde perto de si pode encontrar uma igreja fiel. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé, o programa em que o ajudamos a conectar-se com Deus.